Olá, bem-vindos ao canal Papo Reto. Olha só, hoje vamos começar uma série de vídeos que são relacionados com questões religiosas e eu quero que você, que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá no meu canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos dar início a uma série de vídeos que tem natureza cristã religiosa e vamos discutir, debater aqui algumas questões relacionadas a essas questões religiosas, algumas polêmicas que vêm se arrastando durante todos esses anos, esses séculos, enfim, né? E para já nós vamos falar hoje sobre restrições impostas por alguns segmentos religiosos. A gente vai discutir sobre esse assunto, eu quero que você comente, que você me ajude a divulgar o vídeo, participando também. Ative as notificações que você vai estar sempre sendo informado sobre os próximos vídeos, ok? Então vamos lá para começar. Olha só, eu estou aqui com um trecho da Bíblia Sagrada, especificamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma passagem bastante conhecida, que tem relação com a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Eu destaquei aqui somente um trecho do versículo de número 28, 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, só um trecho, diz assim, olha só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pessoal, é o seguinte, todos nós conhecemos essa passagem bíblica e principalmente esse texto ou essa frase que eu acabei de citar. É uma das frases que sempre é proferida quando a igreja está exercendo aquela liturgia da ceia do Senhor. E tem esta observação nesse versículo, nessa frase que eu citei. Vamos lá. O apóstolo Paulo, quando foi informado da maneira como a igreja estava celebrando a ceia, que, aliás, é um sacramento, uma liturgia que foi deixada pelo próprio Cristo. Então, Paulo, ele foi informado de que os crentes de Corintos não estavam fazendo este ritual ou esta celebração de uma forma responsável. Tanto que no decorrer do versículo desse capítulo 11 da carta aos Coríntios, vocês vão acompanhar e vai ver todo o desenrolar de por que Paulo colocou essas restrições, vamos dizer assim, né? Mas o que chama a atenção é assim, esse trecho que eu li, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, está falando de uma responsabilidade pessoal. Não é a igreja, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, ninguém tem essa competência para julgar ou examinar a outrem. Ou seja, quem tem que fazer esse exame é a própria pessoa, tá? Mas o que é que acontece? Existem muitas restrições que são impostas por algumas igrejas ao longo dos séculos. Nós estamos em pleno século XXI, em 2024, e ainda existem essas restrições que são colocadas em algumas igrejas. Claro, hoje a realidade é bem outra. Não são todas as igrejas que têm essas restrições. Porém, as igrejas mais tradicionais, as igrejas pentecostais, algumas delas, as principais, elas ainda criam obstáculos para que as pessoas, algumas pessoas, em determinada situação, participem deste memorial, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Algumas igrejas dizem que só podem tomar ceia membros batizados. Ora, não há nenhuma comprovação bíblica de que isso seja um fato. Não há. O próprio Cristo, ele disse assim, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, essa restrição ou esta orientação ou determinação ou regulamento, aquilo que queiram falar que seja, de que só podem participar da ceia pessoas batizadas, não tem respaldo bíblico, tá? No livro de João, capítulo 6, versículo 53, olha o que disse Jesus. Na verdade, vos digo que se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue,
Não tereis vida em vós mesmos, ou seja, não há uma restrição. O que Paulo está falando em 1 Coríntios é a maneira como as pessoas participam da ceia. Porque se você for lendo o início do Coríntios 11, 23, Paulo disse que alguns comiam demais, outros se embriagavam e outros não tinham nem o que comer. Então eles não estavam levando a sério esse memorial com a responsabilidade que era. Mas não havia nenhuma restrição, não há comprovação de que naquele momento que Paulo escreve essa carta, ali tinham todas as pessoas eram batizadas, enfim, não há uma comprovação, tá? Um outro ponto também, um segundo ponto que é polêmico, algumas igrejas, volto a dizer, é isso. Quem vive maritalmente não pode participar da ceia. Aonde que está escrito isso? Qual é o versículo que comprova, que dá essa certeza de que uma pessoa que vive maritalmente? Haja visto que a ceia é um memorial, é para lembrar de Cristo. Aquilo que a Igreja Católica vem fazendo ao longo dos séculos, porém com uma certa diferença, que na Igreja Católica o sacramento da hóstia consagrada, ele é um pouco diferente das igrejas pentecostais ou das igrejas evangélicas. Lá na Igreja Católica é servido a hóstia, mas não tem um vinho, sendo que nas igrejas evangélicas a participação é do corpo e do sangue, tá? Essa é uma diferença. Então, por que quem convive maritalmente não pode participar da ceia? Esse é memorial. Ou seja, a igreja ou a entidade religiosa se sente no direito de examinar aquela pessoa, né? Então não há essa restrição. E o que é que acontece? Então